Quando meu noivo fugiu do nosso casamento, ouvi o meu arqui-inimigo falar. Graças a Deus o noivo não apareceu, ou eu talvez não conseguisse resistir a roubar a noiva. O Miguel é cego ou o quê? Abandonar uma mulher tão maravilhosa por uma garota sonsa e falsamente inocente? Se ela se casasse comigo, eu garantiria que ela não conseguisse sair da cama todos os dias. Por que ela está olhando pra mim? Vou ter sonhos molhados de novo hoje à noite. Eu sempre soube que o Miguel tinha uma relação incomum com a amiga de infância dele, mas nunca imaginei que ele perderia a cabeça num momento tão importante. Sofia, onde você pensa que vai? O casamento está prestes a começar. Se você sair agora, estará envergonhando a família Albuquerque de propósito. Olhando para a mãe furiosa do Miguel, achei aquilo divertido. O Miguel fugiu do casamento. Reclame com ele. O casamento acabou. Sua família vai arcar com os custos. Vou te mandar a conta. Embora o Miguel fosse o parceiro de aliança de casamento escolhido para mim, isso não me tornava uma boba. O incidente de hoje passou dos limites. Não tinha mais volta. Ao ouvir isso, a senhora Albuquerque deu um sorriso sarcástico e mandou trazerem um galo. Ela ordenou com arrogância. Quem disse que o casamento acabou? Hoje seguiremos os costumes antigos. Sofia, você fará a cerimônia com este galo. Isso vai selar a união entre nossas famílias. Eu franzi a testa profundamente. Eu nunca imaginei que a sua mente fosse tão doentia. Se estiver doente, vá ao médico. Não venha surtar na minha frente. O rosto da senhora Albuquerque ficou cruel. A culpa de o Miguel agir assim hoje é sua. Você é agressiva demais. Se fosse metade atenciosa como a Rosinha, não teria perdido o controle do seu homem. Volte. Volte para lá agora. De vestido de noiva, eu já estava desequilibrada. O empurrão da senhora Albuquerque quase me fez cair. Felizmente, uma mão forte me segurou. Instintivamente, olhei para cima. Vendo quem era, o resto da palavra travou na minha garganta. Não era o meu arqui-inimigo, o Lucas? Ele veio especificamente para me ver passar vergonha? No segundo seguinte, minha suspeita se confirmou. A expressão dele era de deboche. Sendo humilhada? A senhorita Almeida não é muito capaz, é? Eu sabia que parecia uma palhaça agora. Sabia que não faltaria deboche de ninguém. Mas assim que tentei puxar minha mão de volta, de repente ouvi outra voz. Graças a Deus, o noivo não apareceu. Ou eu talvez não conseguisse resistir a roubar a noiva. O Miguel é cego ou o quê? Abandonar uma mulher tão maravilhosa por uma garota sonsa e falsamente inocente? Se ela se casasse comigo, eu garantiria que ela não conseguisse sair da cama todos os dias. Por que ela está olhando para mim? Vou ter sonhos molhados de novo hoje à noite. Fiquei meio atordoada. Essa era sem dúvida a voz do Lucas. Mas ele claramente não tinha aberto a boca. Talvez meu olhar estivesse intenso demais. Lucas disse com firmeza. Está olhando o quê? Será que ela só percebeu agora que sou muito mais bonito do que o Miguel? Pelo menos não é totalmente cega. Balancei a cabeça. Eu devia estar alucinando. Tentei soltar a mão dele e sair, mas dei de cara com minha madrasta, Jennifer, e seus 2 filhos. Sofia, dá pra parar de dar show? Só a família Albuquerque não se importa que você tenha sido arruinada e ainda aceita você de braços abertos. Com essas palavras, os olhos dos curiosos brilharam de entusiasmo. Então, aqueles velhos boatos eram verdadeiros. Não admira que o Miguel tenha fugido. Eu também fugiria. Quem quer mercadoria de segunda mão? Minha respiração travou. Eu nunca esperei que eles dissessem tais coisas em público. Anos atrás, eu realmente tinha sido sequestrada, mas nada aconteceu. Consegui escapar no caminho. Mais tarde, o Miguel me resgatou. Foi por isso que continuei cedendo às vontades dele. Vendo isso, a senhora Albuquerque parecia tão orgulhosa quanto um galo vencedor. Ela disse com empáfia. Eu te dei uma saída e você não quis. Mercadoria usada que todo mundo já tirou proveito, nós não nos importamos de aceitar. Ah, sinta-se sortuda. Vendo as pessoas ao meu redor apontando e cochichando, de repente me senti impotente. Eu tinha que provar minha inocência? Melhor tentar uma abordagem diferente. Queimar as pontes. Lembrando-me dos pensamentos do Lucas, puxei sua manga. Lucas, quer ser o meu noivo? A sua empresa também quer o projeto da Zona Oeste. Nós podemos colaborar. A estrutura alta do Lucas estremeceu. Ele piscou os olhos confuso para mim, obviamente chocado. Senti vergonha logo em seguida. Esquece. Claro. 2 vozes falaram ao mesmo tempo. Olhei para o Lucas. Ele já tinha tirado o sobretudo, revelando um terno elegante e formal, como se estivesse preparado para ser o noivo o tempo todo. Ele dobrou levemente o cotovelo e colocou minha mão em seu braço. Vamos. O mundo ficou em silêncio por um momento, e então veio o grito da senhora Albuquerque. Este é o casamento do meu filho, seu sem vergonha! Lucas não deu a ela a chance de se aproximar. Uma única frase transformou a senhora Albuquerque em uma estátua. Ouvi dizer que você já se casou 3 vezes. Tem 3 filhos de 3 pais diferentes. Você se considera mercadoria usada? E a família Albuquerque nunca reconheceu você oficialmente, não é? Apenas uma gerente de filial que se acha a herdeira da dinastia. Com essas palavras, a multidão explodiu. A atenção imediatamente se voltou para a senhora Albuquerque. A cerimônia de casamento começou oficialmente. Lucas e eu caminhamos de braços dados até o altar. Os pensamentos dele estavam fritando meu cérebro. Minha esposa é tão linda. Quero tanto beijar ela. Meu Deus, será que vou finalmente perder a virgindade? Ainda bem que ando malhando.
Meu corpo está em boa forma. Dizem que a primeira vez não dura muito. Será que ela vai se importar? Respirei fundo. Meu rosto estava queimando de calor. Quem diria que, enquanto o Lucas parecia extremamente sério e virtuoso, feito um mártir, ele estava fantasiando comigo na cabeça dele. Felizmente, a cerimônia terminou rápido. Chegamos à parte final. Noivo, pode beijar a noiva. Pensando nos pensamentos pecaminosos do Lucas, meu coração disparou. Tive medo de que ele fizesse algo inapropriado em público. No entanto, no segundo seguinte, ele segurou meu rosto, e o beijo aconteceu, mas não nos meus lábios, e sim sobre o próprio polegar dele. Dei um suspiro de alívio. O desconforto no meu peito diminuiu consideravelmente. Quando o casamento terminou, o caos se instalou no salão. Meu pai, que dizia estar ocupado demais para comparecer pessoalmente, veio correndo de carro de última hora. Ele me deu uma bronca terrível. Você realmente teve a audácia de trocar de noivo no último minuto? Você envergonhou completamente a família Almeida. Se tivesse 1% do bom senso da sua irmã, não me daria tanta dor de cabeça. Jennifer concordou. Exatamente. Desta vez você passou dos limites. Esse Lucas não é homem para você. Ele obviamente está só brincando com você. Alguém como você dificilmente achará alguém melhor do que o Miguel. Olhei para essa suposta família diante de mim. Já que acham o Miguel tão maravilhoso, por que não casam minha irmã com ele então? O rosto de Jennifer empalideceu. Ela se virou para reclamar com meu pai. Olhe só para ela. Nossas boas intenções tratadas como lixo. Eu realmente não consigo mais dar jeito nela. Assisti a cena friamente. Virei-me para fazer uma ligação profissional. Notifique o marketing para encerrar toda a colaboração com a corporação Albuquerque. Jennifer entrou em pânico ao ouvir isso. A empresa não é só sua. O que te dá o direito de decidir tudo sozinha? Porque a minha mãe fundou a empresa e, como filha única dela, herdei 60% das ações. Ao ouvir a palavra ações, meu pai quase teve um estresse pós-traumático. Ele imediatamente fechou a cara. Uma garota sempre tão agressiva, nada dócil, exatamente como a sua mãe. De qualquer forma, agora você está casada. Afaste-se dos negócios e cuide da sua família. Entregue a empresa para o seu irmão. Olhei para o rosto retorcido dele. Gente feia tem sonhos lindos. Quem disse que mulher não pode ter carreira depois de casada? Meu marido é diferente de certas pessoas ingratas. Ele apoia totalmente. Jennifer zombou. Ah, por favor. Todo mundo sabe que o Lucas vive em pé de guerra com você desde a infância. Não vá ser feita de boba e ainda ajudar a contar o dinheiro dele. Assim que ela terminou de falar, uma voz grave soou atrás de mim. Minha esposa está certa. Qualquer que seja a decisão que ela tome, não apenas eu, mas todo o grupo Vasconcelos vai apoiá-la. Sentindo a mão firme no meu ombro, minha expressão suavizou um pouco. Estão vendo só? Vocês deveriam se preocupar com a filha sem cérebro de vocês. Ouvi dizer que ela está se jogando para cima do filho da família Menezes, para ser amante dele. A lei do retorno não falha. O rosto de Jennifer congelou ao ouvir aquele absurdo. Ela vai ser a jovem senhora da família Menezes. Tive uma epifania. Realmente digna de ser sua filha, tão sem vergonha quanto você. Ao ouvir isso, meu pai levantou a mão para me bater. Lucas se moveu para dar um passo à frente, mas a reação dele não foi tão rápida quanto a minha. Puxei a adaga da minha bolsa e o enfrentei cara a cara. A adaga bateu na mesa entre nós. Não foi uma facada, nem exatamente uma ameaça. A lâmina vibrou na madeira polida. O som agudo e metálico cortou o silêncio. Meu pai recuou um passo inteiro de imediato. O rosto dele empalideceu de susto. Ele olhou fixamente para o cabo da adaga. Depois, olhou para mim. Você ficou louca, Sofia? Ele gritou. Sua voz falhou no final da frase. Jennifer deu um passo para trás, horrorizada. Ela cobriu a boca com as duas mãos. Os convidados ao redor prenderam a respiração. Ninguém ousava dar um pio sequer. A tensão no salão de festas era quase palpável. Mas Lucas continuou imóvel ao meu lado. Ele apenas olhou para a adaga com curiosidade. Depois, virou o rosto lentamente para mim. Sua mente estava um verdadeiro caos delicioso. Meu Deus do céu, que mulher maravilhosa. Ela realmente anda com uma adaga na bolsa? Isso é a coisa mais sexy que já vi em toda a minha vida. Eu me casaria com ela mais 10 vezes só por causa disso. Será que ela sabe usar essa lâmina direito? Quero muito que ela me domine em algum momento. Olha para essa postura fria e implacável. Ela é uma rainha absoluta e ninguém pode negar. E ela é a minha esposa agora. Eu sou o homem mais sortudo deste planeta inteiro. Tentei com todas as minhas forças não rir. Os pensamentos dele eram bizarros e hilários. Quem diria que o temido Lucas Vasconcelos era assim? Externamente, ele parecia um iceberg indestrutível. Internamente, ele era apenas um fã de carteirinha meu. Mantive meus olhos fixos e frios no meu pai. Eu não estou louca, falei com voz de gelo. Minha voz ecoou perfeitamente pelo ambiente. Eu apenas cansei de ser tratada como capacho. Estou cansada de todas as suas mentiras. E estou cansada de ser a filha perfeita e dócil. Dei um passo à frente, aproximando-me da adaga. A partir de hoje, as coisas vão mudar por aqui. Meu pai engoliu em seco, intimidado. Sua postura arrogante havia sumido por completo. Ele olhou para os lados, buscando o apoio dos convidados. Mas ninguém queria se meter com uma noiva armada, e muito menos com um homem de terno formal ao meu lado. Nesse exato instante, meu celular vibrou no bolso do vestido.
O aparelho tremia contra a minha pele de forma insistente. Era um ritmo diferente de vibração, um alerta de alta segurança do sistema da empresa. Minha mãe havia deixado protocolos muito claros. Qualquer movimentação financeira atípica gerava alerta imediato, especialmente se o valor passasse de R$ 500 mil. Eu possuía 60% das ações da Almeida Empreendimentos. A herança dela era protegida por criptografia de ponta. Abri a notificação com um movimento rápido do polegar. Meu coração congelou por uma fração de segundo. A sensação foi de receber um balde de água gelada. Mas, logo em seguida, uma raiva gélida assumiu o controle. O alerta exibia uma transação bancária pendente. Feita há exatamente 2 semanas. O valor brilhava em vermelho na tela do meu celular. Eram exatos R$ 2.000 de reais. 2 dezenas de centenas de milhares de reais. O dinheiro estava saindo diretamente da conta principal da empresa. A conta de desenvolvimento que minha mãe criou. E o destino final era uma holding fantasma recém-criada. O nome da empresa de fachada era Golden Sky Holding. Mas o sistema de rastreamento de segurança mostrou o nome do beneficiário. Rosinha. Minha doce, gentil e supostamente ingênua meia-irmã. Aquela que nunca se importava com coisas materiais, segundo meu pai. Ela havia recebido a transferência milionária. E quem havia autorizado a transação fraudulenta? Miguel. Como meu noivo e diretor financeiro júnior, ele tinha acesso temporário. Ele usou a minha assinatura eletrônica para assinar digitalmente. Ele falsificou a minha aprovação eletrônica. Ele me roubou friamente pelas minhas costas. Minha respiração ficou pausada por um instante. As lembranças das últimas semanas vieram em cascata. Miguel sempre insistia que deveríamos economizar no casamento. Sofia, meu amor, não precisamos de luxo, ele dizia. A nossa lua de mel deveria ser algo simples e íntimo. Não precisamos ostentar em hotéis de alto luxo. Temos que pensar no futuro da nossa nova família. Eu achava que ele estava sendo maduro e responsável. Achei que ele estava preocupado com o nosso futuro lar. Tudo mentira. Tudo pura encenação barata. Ele estava me fazendo economizar em cada pequeno detalhe, enquanto desviava milhões da minha empresa para a amante. Investiguei os detalhes da holding de fachada na tela do celular. O dinheiro de R$ 2.000 foi usado para uma compra rápida. A compra de uma cobertura de luxo de frente para a praia. Onde? No Leblon, a área mais nobre do Rio de Janeiro. Um ninho de amor comprado com o meu próprio dinheiro de herança. Para ele e a minha doce meia-irmã desfrutarem. Olhei para Jennifer no meio do salão. Ela estava tentando desviar o olhar, visivelmente culpada. Seus dedos brincavam com as joias baratas de seu pescoço. Ela sabia de tudo o tempo todo. A mãe havia acobertado o roubo e a traição da filha. O que foi, Sofia? Jennifer desdenhou, tentando manter a pose. Sua voz saiu um pouco estridente demais devido ao nervosismo. Descobriu que foi descartada de vez pelo Miguel? Descobriu que ninguém quer uma noiva tão agressiva? Aceite que você perdeu ele para sempre. Dei um sorriso lento, cheio de desprezo. Mostrei a tela do celular diretamente para o meu pai. Os números em vermelho do roubo brilhavam sob os lustres de cristal. Seu genro favorito acabou de roubar a minha empresa. Anunciei para todo o salão. Minha voz foi alta e clara como um sino. A multidão ao redor começou a murmurar imediatamente. Os cochichos se espalharam como fogo em palha seca. E adivinhe quem foi a cúmplice dele? Continuei, olhando para Jennifer. A sua filha perfeita, a Rosinha. Meu pai olhou para a tela do celular com os olhos arregalados. Seu queixo caiu levemente. Isso deve ser algum tipo de mal-entendido, ele gaguejou. Ele sempre tentava arranjar desculpas para a protegida dele. Rosinha nunca errava aos olhos dele. Não é um mal-entendido, interrompi com frieza absoluta. A transação foi feita usando a minha assinatura fraudada. Peguei a adaga da mesa com um movimento rápido e gracioso. A lâmina brilhou uma última vez antes de eu guardá-la na bolsa de grife. Como acionista majoritária com 60% das ações da Almeida Empreendimentos, eu acabo de enviar uma ordem de bloqueio de emergência para o banco. A transferência de R$ 2.000 foi congelada antes de ser concluída. Os bens da holding Golden Sky também estão bloqueados por suspeita de fraude. Olhei para Jennifer, sorrindo com um desprezo monumental. E tem mais uma coisa. A cobertura em que vocês duas moram atualmente no Leblon, ela pertence legalmente à empresa imobiliária da minha falecida mãe. Vocês estão morando de graça lá há 5 anos. Vocês têm exatamente 24 horas para desocupar o imóvel. Se eu encontrar uma única peça de roupa de vocês lá amanhã, eu chamo a segurança pública para jogar tudo na calçada. O grito de horror de Jennifer ecoou por todo o salão de festas. Ela parecia uma alma penada sendo arrastada para o inferno. Você não pode fazer isso, ela berrou histérica. Aquela cobertura é a nossa casa. O seu pai nunca vai permitir que você nos jogue na rua. Meu pai deu um passo à frente, com o rosto vermelho de fúria. Ele parecia pronto para me agredir fisicamente ali mesmo. Mas Lucas foi mais rápido. Sua estrutura alta e robusta se colocou exatamente entre mim e meu pai. O terno formal de Lucas parecia ainda mais imponente de perto. Ele bloqueou totalmente a visão do meu pai, protegendo-me como um escudo humano. O perfume amadeirado dele preencheu o ar ao meu redor. Se esse velho encostar um único dedo nela, eu destruo a família Almeida amanhã. Eu vou comprar todas as hipotecas deles e cobrar tudo de uma vez. Eu coloco esse velho arrogante para dormir na sarjeta antes do meio-dia. Ninguém encosta na minha Sofia. Ela é tão incrível e corajosa.
Como ela consegue manter a calma desse jeito? E aquele golpe com a adaga? Eu preciso ver isso de novo. Eu quero muito segurar a mão dela pra sempre. Mas será que ela vai me deixar segurar a mão dela agora? Vamos, Lucas. Seja o marido protetor que ela merece. Lucas sorriu friamente para o meu pai. Era o mesmo sorriso implacável que ele usava para destruir concorrentes nos negócios. O casamento acabou. Senhor Almeida! Lucas anunciou com voz de trovão. Sua presença era tão esmagadora que meu pai recuou involuntariamente. Mas o seu pesadelo financeiro e jurídico está apenas começando. Qualquer tentativa de agressão contra a minha esposa será tratada como um ataque. Um ataque direto contra o Grupo Vasconcelos. E eu garanto que vocês não têm fundos para sobreviver a esse processo. Lucas se virou ligeiramente e segurou a minha mão direita. Sua palma estava quente, firme e incrivelmente protetora. O toque dele enviou uma onda de segurança pelo meu corpo. A raiva em meu peito diminuiu, substituída por uma satisfação silenciosa. Vamos embora, Sofia, ele disse suavemente para mim. Não há mais nada de valor para nós neste lugar. Sim, meu marido, respondi, fazendo questão de enfatizar a última palavra. Vi os olhos de Lucas brilharem de surpresa e alegria contida. Demos as costas para o caos absoluto que havíamos criado no salão de festas. Os murmúrios dos convidados eram ensurdecedores. A senhora Albuquerque estava jogada em uma cadeira, abanando-se com o cardápio. Jennifer chorava desesperadamente nos braços do meu pai, mas nós não olhamos para trás nem uma única vez. Caminhamos em direção à saída triunfal do salão. A sensação de liberdade era indescritível e viciante. No entanto, antes de cruzarmos a grande porta de saída, meu celular começou a tocar de forma estridente no meu bolso. Peguei o aparelho e olhei para a tela. O nome do autor das minhas dores brilhava intensamente. Miguel. O noivo covarde e traidor estava me ligando. Lucas também olhou para a tela do aparelho em minha mão. Seu maxilar se travou de imediato, e senti seus dedos apertarem os meus com mais força. Sua mente entrou em um desespero quase cômico de ciúmes. Não atende. Por favor, Sofia, não atende esse imbecil de jeito nenhum. Se você atender, eu vou ter um colapso cardíaco aqui mesmo no corredor. Por favor, não volte para ele depois de tudo o que aconteceu. Eu acabei de conseguir me casar com você no altar. Eu não quero voltar a ser o arqui-inimigo que só te observa de longe. Eu quero ser o seu homem de verdade. Ignora ele, joga esse celular no chão, eu te compro outro agora mesmo. Se você voltar para o Miguel, eu acho que eu morro de tristeza. A voz interna dele implorava com uma urgência e vulnerabilidade tocantes. Era quase impossível acreditar que o temido tubarão dos negócios imobiliários estava tão apavorado de perder uma mulher com quem fingia rivalizar. Mas eu precisava acabar com isso de uma vez por todas. Eu não era de deixar assuntos pendentes ou mal resolvidos. Eu precisava dar o golpe de misericórdia naquele verme. Deslizei o dedo pela tela e atendi a ligação de Miguel. E, para o deleite silencioso de Lucas, coloquei no viva-voz para que nós dois ouvíssemos. Sofia! A voz de Miguel ecoou no alto-falante. Sua voz tremia de ansiedade. Sofia, me diz que você ainda está no salão. Eu posso explicar tudo. Aproximei o aparelho do rosto e sorri. O ponto de não retorno estava cruzado, e o inferno dele estava prestes a começar. A voz de Miguel ainda vibrava no alto-falante. O silêncio no corredor era absoluto. Lucas mantinha os olhos fixos na tela do celular. Sua respiração estava curta e pesada. Eu sentia a tensão irradiando do corpo dele. Ele queria arrancar o aparelho da minha mão, mas ele se controlou com um esforço visível. Sofia! Miguel chamou novamente. Sua voz parecia vir de um poço de desespero. Por favor, me responde. Eu sei que você está com raiva. Mas o que estão dizendo não é verdade. Dei um sorriso silencioso e gélido. Olhei para Lucas antes de responder. Estou aqui, Miguel, falei com calma. Minha voz não tinha qualquer traço de emoção. Estou no corredor de saída do salão. Onde exatamente você está agora? Houve uma pausa trêmula do outro lado da linha. Estou chegando na entrada principal, ele disse. O trânsito estava horrível, eu juro. Eu tentei chegar a tempo para o casamento. Por favor, não saia daí. Eu posso explicar cada pequeno detalhe. Desliguei a ligação sem dizer mais nada. O clique do botão de encerrar pareceu um tiro. Lucas soltou um riso baixo e sarcástico. Sua mente, no entanto, estava em polvorosa. Ela atendeu. Ela falou com ele. O coração dela ainda bate por esse verme? Não, o olhar dela é puro gelo. Ela vai destruir ele. E eu quero muito assistir a isso de camarote. Mas se ele tentar tocar nela, eu acabo com ele. Eu juro que quebro a cara dele em 100 pedaços. Ninguém chega perto da minha esposa. Minha esposa. Deus do céu, essa palavra soa tão perfeita. Eu sou o marido dela agora. Foca, Lucas. Seja o homem implacável que ela precisa. Lucas ajustou o colarinho do terno elegante. Sua expressão voltou a ser a máscara de pedra de sempre. Pronto para o show? Ele me perguntou. Sua voz grave enviou um arrepio pela minha espinha. Mais do que pronta, respondi. Apertamos o passo em direção às grandes portas de vidro. O saguão de entrada do hotel de luxo estava movimentado. Muitos convidados que saíram do salão estavam ali. Eles conversavam em grupos, cochichando e apontando.
Alguns fotógrafos de colunistas sociais vigiavam a saída. A notícia do casamento arruinado já havia se espalhado. Todos queriam ver a noiva abandonada passar vergonha. Mas eles não esperavam me ver de braços dados com Lucas. Os murmúrios começaram no instante em que pisamos ali. Aquela é a Sofia? Uma mulher rica cochichou. E ela está com o Lucas Vasconcelos? Mas o noivo dela não era o Miguel? Ignorei cada olhar curioso e continuei caminhando. De repente, as portas automáticas de vidro se abriram. Miguel passou por elas quase correndo. Seu terno de noivo estava desalinhado e amassado. O cabelo, sempre impecável, estava bagunçado. Ele parecia um homem que havia acabado de fugir de um naufrágio. Seus olhos varreram o saguão freneticamente. E então, ele me viu. Seu rosto se iluminou com um misto de alívio e pânico. Sofia! Ele gritou, dando passos rápidos na minha direção, mas ele travou abruptamente ao notar a minha mão. Minha mão direita estava firmemente enlaçada no braço de Lucas. Os olhos de Miguel se arregalaram em choque absoluto. O que significa isso? Ele gaguejou. Ele olhou para mim, depois para Lucas, e depois para as nossas mãos. Por que você está com ele, Sofia? O que esse cara está fazendo aqui com você? Lucas deu um passo à frente, cobrindo metade do meu corpo. Sua postura imponente reduzia Miguel a quase nada. Ela está comigo porque agora ela é a minha esposa, Lucas anunciou. Sua voz ecoou pelo saguão espaçoso, clara e poderosa. E você não tem mais nenhum direito de dirigir a palavra a ela. A multidão ao redor prendeu a respiração coletivamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. O rosto de Miguel perdeu toda a cor de imediato. Ele parecia ter levado um soco físico no estômago. Esposa? Miguel repetiu, a voz quase um sussurro agudo. Isso é mentira. É uma piada de mau gosto. Nós tínhamos um casamento marcado para hoje. Ele tentou se aproximar de mim, ignorando Lucas. Sofia, me escuta. Eu tive um problema sério. A Rosinha, ela teve uma crise terrível de ansiedade. Eu precisei ajudar ela. Ela estava desesperada. Eu não fiz por mal, eu juro por Deus. Dei um passo para o lado, saindo de trás do escudo de Lucas. Olhei diretamente nos olhos de Miguel. Não havia ódio em mim. Havia apenas um desprezo absoluto. Uma crise de ansiedade? Perguntei, arqueando a sobrancelha. Engraçado. Eu não sabia que crises de ansiedade se curavam com coberturas de luxo. Miguel congelou na mesma hora. Sua boca se abriu levemente, mas nenhum som saiu. Do que você está falando? Ele balbuciou. Sua tentativa de fazer papel de inocente era patética. Eu estou falando da cobertura no Leblon, continuei. Minha voz era alta o suficiente para todos no saguão ouvirem. Aquela comprada com os 2.000 mil AIs que você desviou da minha empresa. Usando a minha assinatura digital fraudada, para colocar no nome de uma holding fantasma da Rosinha. A revelação caiu como uma bomba no ambiente. Os convidados começaram a cochichar de forma frenética. Os fotógrafos começaram a levantar suas câmeras, disparando flashes. O escândalo do ano estava acontecendo bem diante deles. Isso é calúnia! Miguel gritou, o desespero tomando conta. Você está inventando isso porque está com ciúmes. A Rosinha é como uma irmã para mim. O dinheiro da empresa foi uma movimentação interna legítima. Eu sou o diretor financeiro júnior, eu tinha autorização. Lucas soltou uma risada fria que cortou os gritos de Miguel. Diretor financeiro júnior? Lucas desdenhou com altivez. Não mais. Você foi demitido por justa causa há 10 minutos. Eu pessoalmente enviei as provas da fraude para o conselho da empresa. E como novo acionista minoritário da Almeida Empreendimentos, eu apoiei a decisão de bloqueio de todos os seus acessos. Miguel deu um passo para trás, trêmulo. O que você fez? Shhh, ele sussurrou para Lucas. Eu protegi o patrimônio da minha esposa, Lucas respondeu. Sua mão envolveu a minha de forma possessiva. O toque quente dele me deu ainda mais foco. Neste momento, meu pai e Jennifer surgiram correndo do salão. Eles abriram caminho pela multidão de convidados. Jennifer viu Miguel e imediatamente correu para o lado dele. Miguel, graças a Deus você chegou. Ela exclamou. Explique para essa louca que tudo isso é um erro. Ela está tentando nos expulsar da nossa própria casa. Meu pai também se aproximou, com o rosto vermelho de raiva. Sofia, pare com esse show agora mesmo, ele ordenou. Você está arruinando a reputação da nossa família diante de todos. Miguel é um bom rapaz. Ele nunca faria algo assim. Olhei para o meu pai com uma frieza que o fez recuar 1 milímetro. O seu bom rapaz usou um token de segurança falso, falei. Ele transferiu 2.000 mil reais diretamente para a conta da Rosinha. O dinheiro já foi bloqueado pelo sistema de compliance do banco. A transferência foi cancelada por suspeita de crime financeiro. E a Polícia Federal já foi notificada sobre a fraude eletrônica. Miguel levou as mãos à cabeça, os olhos arregalados de pânico. Não, não, Sofia, por favor! Ele implorou, a voz falhando. Nós podemos resolver isso entre nós. Nós nos amamos. Eu fiz isso pelo nosso futuro. A empresa precisava de investimentos. Pelo nosso futuro? Repeti, dando um passo em direção a ele. Você me fez economizar no vestido, nas flores, na decoração. Você disse que devíamos ser simples e humildes.
Enquanto isso, planejava morar com a minha meia-irmã em frente à praia. Com o dinheiro que a minha falecida mãe trabalhou a vida inteira para construir. Apontei para a saída do hotel. Você é um verme, Miguel. E verme a gente esmaga sob o sapato. A multidão começou a vaiar Miguel abertamente. Os olhares de pena que antes eram direcionados a mim, agora eram de puro nojo e desprezo voltados para ele. Jennifer começou a chorar de forma estridente, agarrando o braço do meu pai. Faça alguma coisa, ela gritava. Eles vão nos colocar na rua amanhã, aquela cobertura é nossa. Meu pai olhou para Lucas com desespero e ódio. Lucas, você não pode permitir isso. Isso é assunto de família. Lucas sorriu de forma implacável, aquele sorriso que destruía impérios. A partir do momento em que vocês tentaram roubar a minha esposa, isso se tornou um assunto do Grupo Vasconcelos, ele declarou. E eu garanto que vocês não têm fôlego financeiro para nos enfrentar. Seus advogados não são páreos para os meus. Seus recursos estão congelados. A sua reputação está destruída. O jogo acabou para vocês. Senti os pensamentos de Lucas fervilharem novamente. Ela é absolutamente perfeita. Olha como ela fala. Olha como ela destrói esses parasitas. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. Eu quero carregar ela no colo até o carro agora mesmo. Mas ela está tão maravilhosa no controle. Eu vou apoiar ela até o fim do mundo. Esse Miguel é um lixo. Completo. Ele está olhando para ela com arrependimento? Tarde demais, seu idiota. Ela é minha. Ela é minha esposa. Miguel parecia prestes a desabar no chão do saguão. Sua arrogância havia sumido por completo, substituída por pura humilhação. Ele olhou para os fotógrafos que continuavam registrando cada segundo de sua queda. A notícia de sua fraude estaria em todos os portais de notícias em poucos minutos. Sua carreira no mercado financeiro estava morta e enterrada. No entanto, antes que pudéssemos dar o passo final para a saída. Miguel deu um sorriso distorcido e desesperado. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão trêmula. Você acha que venceu, Sofia? Ele disse com uma voz fraca, mas venenosa. Você acha que esse casamento com o Lucas vai te salvar? Você não sabe de nada. Você não sabe o que o seu pai assinou há 2 semanas. Se você bloquear aquele dinheiro permanentemente, a Almeida Empreendimentos vai à falência antes do final do mês. E o seu querido marido não vai poder fazer nada para impedir. Meu coração deu uma leve batida descompassada. Olhei para o meu pai, cujo rosto empalideceu instantaneamente ao ouvir as palavras de Miguel. Ele sabia exatamente do que Miguel estava falando, e a culpa estava escrita em cada linha de sua expressão. Lucas percebeu a minha hesitação e apertou a minha mão com força. O que você quer dizer com isso? Perguntei, mantendo a voz firme. Miguel deu um passo atrás, sorrindo de forma doentia no meio do saguão cheio de convidados. Descubra por si mesma, Sofia. Ele sibilou. O verdadeiro pesadelo está apenas começando. O silêncio voltou a pesar no saguão do hotel. Mas era um silêncio completamente diferente. Era o silêncio de quem caiu em uma armadilha. Miguel me encarava com um escárnio doentio. O suor frio brilhava em sua testa pálida. Mas os olhos dele tinham um brilho triunfante. Ele achava que tinha encontrado a minha ruína. Meu pai tentou desviar o olhar imediatamente. O rosto dele estava vermelho de pura vergonha. Ele parecia querer desaparecer sob o mármore. Lucas deu um passo sutil na minha direção. Sua mão quente apertou a minha com mais firmeza. Aquele aperto firme me trouxe de volta ao eixo. A raiva gélida subiu pela minha espinha. Eu não ia cair naquele blefe patético. Lucas soltou uma respiração pesada ao meu lado. Sua mente entrou em um turbilhão protetor. O que esse verme de terno amassado está tramando? Se ele acha que pode ameaçar a minha Sofia, ele está muito enganado. Eu posso comprar a empresa do pai dela agora. Eu posso comprar este hotel inteiro em 5 minutos. Eu dou todo o meu patrimônio de presente para ela. Mas ela não precisa de nada disso. Olha para a postura dela. Ela parece uma imperatriz de gelo. Meu Deus, como eu amo essa mulher. Eu quero muito esmagar a cara do Miguel no chão. Calma, Lucas. Respira fundo. Ela está no comando absoluto de tudo. Seja o homem de apoio que ela precisa hoje. Dei um passo firme à frente, saindo do escudo de Lucas. Ignorei o sorriso asqueroso e suado de Miguel. Foquei meus olhos apenas no meu pai. O que você assinou, pai? Perguntei. Minha voz era uma lâmina afiada e fria. Ele engoliu em seco com dificuldade. Seus ombros sempre altivos murcharam na hora. Sofia, foi para o bem de todos. Ele balbuciou. Sua voz saiu fraca e patética. Eu exijo a verdade agora. Ordenei alto. Jennifer deu um passo atrás, assustada com meu tom. Ela tentou se esconder atrás do meu pai. Ele fez o que precisava ser feito. Ela gritou. Sua voz estava trêmula de puro nervosismo. A empresa estava sem fluxo de caixa. Nós precisávamos de capital de giro rápido. Miguel deu uma risada alta e estridente no saguão. O som ecoou de forma irritante pelas colunas. Ele assinou um contrato de mútuo, Sofia, revelou. Seu tom era puro veneno destilado. Um empréstimo de exatamente 10 mil dólares de reais, com juros absurdos e abusivos de mercado. E o credor é um fundo internacional privado. O fundo se chama Polaris Capital. Sabe quem controla a Polaris? Ele provocou.
Miguel deu um passo ousado na minha direção, mas Lucas se moveu como uma sombra veloz. Ele bloqueou totalmente o avanço de Miguel. O olhar de Lucas era uma promessa silenciosa de morte. Miguel travou no mesmo instante, engolindo o riso. Mas ele continuou falando, agora lá de trás. A Polaris pertence à minha família, Sofia. Meu próprio pai é o sócio majoritário de lá. E adivinha qual foi a garantia desse empréstimo? O sorriso dele voltou, cheio de malícia. As patentes originais de tecnologia da sua mãe. A sede histórica da Almeida Empreendimentos. Tudo o que você mais valoriza nesta vida. Se você mantiver o bloqueio dos danos é $2.000 de reais. A empresa quebra a cláusula contratual de liquidez. O empréstimo de Régio $10.000 de reais é executado. E a Polaris toma tudo de você antes do fim do mês. Você prefere perder tudo ou salvar a empresa? A multidão ao redor parou para ouvir cada palavra. Os fotógrafos disparavam flashes sem parar. A humilhação parecia estar mudando de lado. Meu pai parecia um condenado diante do carrasco. Ele olhou para mim com olhos desesperados. Sofia, por favor. Ele implorou de verdade. Libere o dinheiro que o Miguel transferiu. Senão nós vamos perder todo o nosso patrimônio. A herança da sua falecida mãe vai sumir. Jennifer, Rosinha e eu vamos ficar na sarjeta. Olhei para o homem que ajudou a me criar. Senti apenas um vazio imenso no peito. Ele estava disposto a me vender por migalhas. Ele defendeu o genro que o roubou pelas costas. Tudo para salvar a própria pele e o luxo da amante. Eles achavam que tinham me encurralado. Eles achavam que eu era fraca como eles. Mas eles esqueceram de um detalhe crucial. Eles esqueceram de quem eu realmente sou. Eu sou a única filha de Helena Almeida. Minha mãe nunca me ensinou a perder um jogo. Ela me ensinou a prever os passos dos idiotas. Eu sabia que meu pai era incompetente e fraco. Eu sabia que ele faria uma loucura financeira. Por isso, eu já estava investigando os passos dele. Eu tinha um detetive e um auditor trabalhando para mim. Eles monitoravam cada contrato assinado por ele. Peguei meu celular com calma absoluta. Abri um documento em formato PDF criptografado. Mostrei a tela brilhante diretamente para o Miguel. Você é realmente muito burro. Miguel, comentei. Meu tom era de quase tédio. Você achou que o seu pai era um gênio dos negócios? Você achou que eu não monitorava a Polaris Capital? O sorriso confiante de Miguel começou a vacilar. Seu olhar desceu para a tela do meu aparelho. Do que você está falando? Ele gaguejou. O pânico estava voltando a tomar conta dele. Há exatamente 3 dias, comecei a explicar. A Polaris Capital passou por uma crise de liquidez. Eles precisavam de dinheiro rápido para não falir. O banco deles ia executar uma dívida antiga de impostos. Quem você acha que comprou essa dívida bancária? Arqueei a sobrancelha com um desprezo monumental. Miguel deu um passo atrás, visivelmente trêmulo. Não. Não pode ser. Isso é impossível, sussurrou. Sim, Miguel, afirmei com um sorriso gélido. Eu usei o fundo de investimento privado da minha mãe. Aquele fundo de herança que fica na Suíça. Eu comprei a dívida inteira da Polaris Capital. Eu me tornei a credora oficial da sua família. E como vocês não pagaram a parcela ontem à noite? Eu executei a dívida hoje às 9 da manhã. Neste exato momento em que estamos conversando, eu controlo 100% das ações da Polaris Capital, o que significa que eu sou a dona da Polaris. E eu sou a dona do empréstimo do meu pai. O silêncio que se seguiu foi avassalador. A revelação caiu como um raio no saguão. O rosto de Miguel perdeu a cor por completo. Ele parecia ter esquecido como se respira. Meu pai arregalou os olhos em absoluto choque. Jennifer soltou um soluço sufocado de pavor. Todos os convidados começaram a cochichar horrorizados. A jogada de mestre tinha destruído os vilões de vez. Voltei-me calmamente para o meu pai. Você colocou a sede histórica como garantia? Perguntei. Sim. Ele respondeu com a voz sumida. Excelente. Respondi com um sorriso cortante. Como você quebrou o limite de liquidez hoje de manhã? Eu estou executando a garantia contratual agora mesmo. Mas eu não vou tomar a sede física da empresa. O contrato de mútuo permite a conversão em ações. Eu acabo de converter a dívida de Darius $10.000 de reais, em exatamente 40% das ações da Almeida Empreendimentos. As suas ações, pai. Aquelas que você ainda mantinha sob seu nome. Apontei para ele com o dedo indicador, firme. A partir de hoje, neste exato segundo, eu possuo 100% das ações da empresa. Você não tem mais nenhuma participação societária. Você não é mais o CEO ou diretor de nada. Você não tem direito a nenhum centavo de salário. E você está demitido da empresa que minha mãe fundou. Meu pai desabou pesadamente sobre uma poltrona de couro. Suas mãos tremiam de forma descontrolada. Ele parecia ter envelhecido 20 anos em segundos. Jennifer correu desesperada até ele, chorando alto. Isso é um roubo descarado. Ela berrou para o saguão. Você não pode fazer isso com o seu próprio pai. Nós vamos processar você na justiça comum. Nós vamos arrancar cada centavo que você tem. Lucas deu uma risada baixa, rouca e assustadora. Ele se adiantou lentamente, ajustando o relógio de luxo. Sua presença física encheu o saguão de pura ameaça. Vocês não vão processar absolutamente ninguém, Lucas disse. Sua voz grave era como um trovão controlado no ambiente. O maior escritório de advocacia da cidade agora é meu. Eu comprei a sociedade deles hoje logo cedo.
Nenhum advogado decente vai aceitar o caso de vocês. E se vocês tentarem nos incomodar com processos ridículos, eu coloco vocês dois na cadeia por cumplicidade de fraude. O desvio de R$ 2.000 foi para a Rosinha. E vocês sabiam de cada passo do plano do Miguel. Eu tenho as capturas de tela das mensagens de vocês. Querem que eu envie tudo para a Polícia Federal agora? Jennifer tapou a boca com as mãos, horrorizada. Ela recuou rapidamente, tremendo como uma folha ao vento. O desespero estampado no rosto deles era maravilhoso. Os pensamentos de Lucas estavam completamente fora de controle. Pelo amor de Deus. Ela comprou a Polaris Capital inteira em segredo? Ela planejou toda essa jogada mestre de bastidores? Como uma mulher pode ser tão absurdamente genial? Eu estou completamente, perdidamente apaixonado por ela. Eu quero dar o mundo inteiro de presente para ela. Se ela me pedir, eu compro a Prefeitura do Rio amanhã. Eu entrego um império financeiro para ela governar. Mas a verdade é que ela já governa tudo sozinha. Olha para a cara desses parasitas chorando no chão. Eles realmente achavam que podiam passar a perna na minha rainha. Bando de idiotas gananciosos. Agora eles vão sentir o verdadeiro poder dos Vasconcelos. E o poder implacável da minha esposa. Minha esposa. Deus, eu preciso dar um beijo de verdade nela hoje. Mesmo que ela use aquela adaga contra mim depois. Eu aceitaria com um sorriso no rosto. Seria um preço muito pequeno para pagar por ela. Nesse momento exato, 2 viaturas da polícia estacionaram na porta. As luzes vermelhas e azuis invadiram o saguão de vidro. 4 policiais federais entraram no hotel rapidamente. Seus passos firmes e pesados ecoaram pelo mármore importado. A multidão de convidados abriu caminho em silêncio absoluto. O delegado que liderava o grupo olhou diretamente para nós. Quem é o Sr. Miguel Albuquerque? Ele perguntou com severidade. Sua voz era oficial, fria e cortante. Miguel deu um pulo de susto no meio do saguão. Ele tentou dar passos para trás de forma desajeitada, mas acabou batendo de costas contra um grande vaso de plantas. Toda a sua arrogância tinha se transformado em puro pavor. Eu sou o Miguel. Ele gaguejou com a voz trêmula. O policial puxou um par de algemas de ferro brilhantes. O senhor tem um mandado de prisão preventiva expedido contra si, por suspeita de fraude financeira eletrônica internacional e desvio de recursos usando assinaturas digitais falsificadas. Você tem o direito de permanecer em silêncio a partir de agora. Miguel desabou de joelhos no chão frio do hotel. Ele começou a chorar copiosamente, sem qualquer dignidade. Suas lágrimas borravam o rosto pálido e suado. Ele tentou rastejar de joelhos na minha direção. Ele esticou as mãos trêmulas para tocar a barra do meu vestido. Sofia, por favor, me perdoa! Ele implorou aos gritos. Eu fiz tudo isso pelo nosso futuro, eu juro por Deus. A Rosinha me chantageou com vídeos nossos. Ela disse que ia contar tudo para o seu pai se eu não fizesse. Eu fui pressionado por ela, Sofia. Eu sou a vítima aqui. Eu te amo de verdade. Por favor, retira a queixa. Eu não posso ir para a cadeia. Minha carreira vai acabar. Olhei para baixo, encarando o homem de joelhos diante de mim. Ele parecia apenas um verme se contorcendo na lama. Você acabou de culpar a sua própria cúmplice e amante. Comentei. Minha voz era de pura decepção. Que coisa mais feia, Miguel. O grande amor de vocês acabou tão rápido assim. Dei as costas para ele sem qualquer vestígio de hesitação. Os policiais o levantaram do chão de forma brusca e firme. As algemas de metal se fecharam em seus pulsos com um clique seco. Ele continuou gritando e implorando meu nome enquanto era arrastado. A multidão de convidados começou a vaiar Miguel abertamente. Os flashes dos fotógrafos registravam cada segundo daquela queda. Amanhã de manhã, a cara de choro dele estaria em todos os portais. Meu pai continuava jogado na poltrona, parecendo uma casca vazia. A derrota dele era completa e irreversível. Jennifer o puxava desesperadamente pelo braço trêmulo. Vamos embora daqui agora. Ela choramingava com medo. Eles vão mandar prender a gente também. Eles começaram a caminhar apressados em direção à saída de serviço. Ninguém no saguão do hotel olhou para eles com pena ou compaixão. Havia apenas o mais profundo desprezo nos olhos de todos. Eu respirei fundo, sentindo um alívio gigantesco no peito. O peso de anos de humilhação e controle tinha sumido. Eu estava finalmente livre de toda aquela toxicidade. Eu era a única e verdadeira dona do meu próprio destino. Lucas se aproximou devagar e envolveu minha cintura com seu braço. Seu toque era quente, firme e incrivelmente acolhedor. Pronto para ir para casa, minha esposa? Ele perguntou baixinho. Sua voz grave e aveludada sussurrou bem perto do meu ouvido. Eu me virei ligeiramente e sorri para ele. Um sorriso de verdade, leve e caloroso. Sim, meu marido, respondi com firmeza. Mas antes que pudéssemos dar o primeiro passo em direção à saída, o celular corporativo de Lucas começou a tocar de forma estridente. O som agudo cortou o início da nossa comemoração. Ele franziu o senho e atendeu rapidamente, com postura profissional. Vasconcelos, ele disse de forma seca. Houve uma pausa longa e tensa do outro lado da linha telefônica. Aos poucos, a expressão calma de Lucas mudou drasticamente. O rosto dele, sempre uma máscara de pedra intransponível, ficou tenso. Sua mandíbula forte se travou com tanta força que os músculos saltaram.
Ele desligou o aparelho devagar, sem dizer mais nenhuma palavra. Sua respiração estava curta e pesada novamente, como no início. Ele olhou para mim com um brilho de preocupação profunda nos olhos. O que aconteceu? Perguntei, sentindo um calafrio na espinha. O conselho de administração do Grupo Vasconcelos? Ele começou. Sua voz era extremamente séria, sombria e pesada. Eles acabam de convocar uma Assembleia Geral de Emergência. Alguém comprou em segredo exatamente 35% das ações do meu grupo. E eles estão exigindo a minha destituição imediata da presidência. O argumento deles é o escândalo do nosso casamento repentino. Meu coração deu um salto violento dentro do peito. Quem teria tanto poder financeiro para fazer algo assim? E como conseguiram agir em tão pouco tempo? Em menos de uma hora? Olhei em direção à entrada principal do hotel, buscando respostas. E a resposta já estava caminhando a passos firmes na nossa direção. Uma risada familiar e carregada de deboche ecoou pelo saguão. A pessoa que nós menos esperávamos ver ali estava cruzando as portas. O verdadeiro arquiteto por trás de todo esse caos estava diante de nós. As portas de vidro giraram devagar. O silêncio no saguão era absoluto. Um som de passos lentos ecoou. Era o som de um salto alto, fino, rítmico, quase hipnótico. Todos olharam para a minha entrada. Eu também me virei devagar. Meu peito se encheu de uma raiva fria, mas não era surpresa. No fundo, eu sempre desconfiei. Uma sombra cruzou a luz do hotel. Era Rosinha, minha doce e frágil meia-irmã. Mas ela não parecia nada frágil agora. Ela vestia um longo vestido verde esmeralda. Joias caríssimas brilhavam em seu pescoço. O cabelo estava perfeitamente alinhado. E o olhar dela era puro veneno. Ao lado dela, caminhava Arthur Menezes, o maior rival do Grupo Vasconcelos. Eles estavam de braços dados. O sorriso de Rosinha era largo, vitorioso, sádico. Toda a farsa dela havia caído. Surpresa, Sofia. Rosinha sibilou. Sua voz doce agora era cortante. Você achou que era a única inteligente? Você achou que o Miguel agia sozinho? Ela deu uma risada baixa e irritante. O som ecoou pelas colunas de mármore. O Miguel foi apenas um peão útil. Um idiota ganancioso que serviu de escudo. O verdadeiro alvo sempre foi o Lucas. E o patrimônio inteiro da nossa família. Arthur Menezes deu um passo à frente. Ele segurava um tablet com desdém. O conselho do seu grupo já assinou, Lucas. Arthur anunciou. 35% das ações estão comigo. A sua destituição da presidência já começou. O escândalo do seu casamento falso foi a desculpa perfeita. Vocês dois perderam tudo hoje à noite. Lucas continuou imóvel ao meu lado. Sua expressão era uma máscara gélida. Mas sua mente estava em chamas. Que filha de uma mãe. Essa cobra sonsa planejou tudo? Ela usou o idiota do Miguel como bucha de canhão? E agora ela quer roubar o meu império? Ninguém toca na Vasconcelos. E ninguém olha para a minha Sofia desse jeito. Olha para a postura da Rosinha. Ela realmente acha que é uma mente brilhante. Mas a minha esposa parece uma deusa, da guerra. Ela está tão calma, tão absurdamente linda sob essa luz. Meu Deus, eu sou completamente submisso a essa mulher. A adaga na bolsa dela faz todo o sentido agora. Eu aceitaria ser atacado por ela com um sorriso. Foca, Lucas, foca. Mantenha a pose de tubarão impiedoso. Ela vai destruir esses dois em segundos. E eu vou estar aqui para aplaudir de pé. Dei um passo firme à frente. O tecido do meu vestido de noiva farfalhou. Olhei para o colar de diamantes de Rosinha. Belo colar, Rosinha, comentei. Meu tom era de puro tédio. Mas o brilho falso não esconde a sua pobreza. O sorriso dela vacilou imediatamente. Do que você está falando? Ela rosnou. Estou falando de inteligência de mercado, respondi. Virei meus olhos frios para Arthur Menezes. Arthur, você comprou aquelas ações hoje. Exatamente 35% do grupo. Você pagou em dinheiro vivo através de paraísos fiscais. Arthur ergueu o queixo, arrogante. Sim, e foi o melhor negócio da minha vida. Foi o pior, Lucas disse com voz de trovão. Sua presença esmagou a pose de Arthur. Sofia, mostre a eles quem realmente manda aqui. Peguei meu celular com extrema calma, abri a tela e mostrei os registros financeiros. Os acionistas minoritários que te venderam, comecei. Eles eram laranjas do meu fundo privado. Aquele fundo na Suíça que herdei da minha mãe. Eu comprei essas ações em segredo há 2 meses. Nós sabíamos que havia um infiltrado no conselho. Então nós preparamos uma armadilha de liquidez. Nós inflamos o valor dessas ações hoje cedo. E você comprou todas elas no pico histórico. O rosto de Arthur Menezes começou a empalidecer. O quê? Não, isso é impossível. É totalmente possível, Arthur. Lucas completou. O conselho de administração que você achou que comprou, ele já responde diretamente à minha esposa. O dinheiro que você usou para tentar me derrubar acabou de entrar na nossa conta conjunta de fusão. Você financiou o nosso casamento, Arthur. E você financiou a compra da sua própria empresa. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Rosinha deu um passo atrás, os olhos arregalados. Arthur, o que ele está dizendo? O tablet na mão de Arthur começou a vibrar. Várias notificações de urgência surgiram na tela. A expressão dele se transformou em puro pavor. Não. A minha liquidez. Ela sumiu.
O mercado de ações de Nova York abriu após o fechamento. O Grupo Menezes está sob investigação por lavagem. As nossas ações despencaram 80%. Ele olhou para nós com os olhos cheios de lágrimas. Vocês armaram isso desde o início. Sim, afirmei com um sorriso cortante. Nós apenas deixamos os idiotas seguirem seus planos. Você tentou roubar o meu marido, Rosinha. E você tentou roubar o império dele, Arthur. Mas vocês esqueceram que nós jogamos em outro nível. Rosinha entrou em desespero absoluto. Ela largou o braço de Arthur como se ele queimasse. Ela correu na minha direção, com as mãos estendidas. Sofia, por favor, nós somos irmãs. O nosso pai vai morrer se nós ficarmos na rua. Eu fiz tudo isso por nós, pela nossa família. Você sempre teve tudo e eu nunca tive nada. Dei um passo atrás, evitando o toque dela com nojo. Nós nunca fomos uma família, Rosinha. Você e sua mãe foram apenas parasitas na minha casa. E parasitas a gente elimina. 2 policiais federais que ainda estavam no saguão se aproximaram. Eles seguraram Rosinha firmemente pelos braços. Senhorita Rosa Almeida, o policial disse com severidade. A senhora está presa por conspiração, fraude e lavagem de dinheiro. Não, me solta! Isso é injustiça! Ela gritava. Ela se debatia, mas as algemas se fecharam em seus pulsos. O escândalo era completo e maravilhoso. Arthur Menezes desabou no chão, sem forças para reagir. Ele havia perdido tudo em menos de 10 minutos. Lucas soltou um riso baixo ao meu lado. Sua mente estava em absoluto êxtase. Meu Deus do céu! Ela destruiu o maior rival do país com 3 cliques. Como uma mulher consegue ser tão absurdamente genial? Ela é uma imperatriz. E ela é a minha esposa. Eu quero carregar ela nos braços agora mesmo. Eu quero comprar uma ilha inteira para ela governar. Mas ela provavelmente compraria o continente primeiro. Olha, para a cara de pânico desses parasitas no chão. Eles achavam que podiam passar a perna na minha rainha. Ninguém toca na Sofia Almeida. Ou melhor, Sofia Vasconcelos. Deus, eu preciso dar o maior beijo da minha vida nela hoje. E eu vou fazer isso agora. Lucas se aproximou de mim lentamente. Sua mão grande e quente envolveu a minha cintura. Ele me puxou para perto de seu corpo robusto. O perfume amadeirado dele invadiu meus sentidos. Ele olhou diretamente nos meus olhos com uma intensidade absurda. Acabou, minha esposa. Ele sussurrou perto dos meus lábios. O nosso império está seguro. E você está finalmente livre. Eu olhei para o homem que esteve ao meu lado o tempo todo. O homem que fingia ser meu rival, mas me amava em silêncio. Sim, meu marido. Respondi com firmeza. Desta vez, não houve polegar no meio. Ele colou seus lábios nos meus em um beijo profundo, quente, possessivo, cheio de promessas para o futuro. A multidão ao redor explodiu em aplausos e cochichos, mas nós não nos importávamos com mais ninguém. Caminhamos juntos em direção à saída do hotel. As portas de vidro se abriram para nós. O vento fresco da noite carioca bateu em meu rosto. Olhei para o céu estrelado e respirei fundo. O peso de anos de controle e humilhação havia sumido. Eu não era mais a noiva abandonada no altar. Eu era a única e verdadeira dona do meu próprio destino. E ao meu lado, eu tinha o parceiro perfeito para governar. A queda deles foi completa. E a nossa vitória seria eterna.